Olá, tudo bem? Vamos lá. No vídeo anterior, no vídeo aqui de cima, eu achei que ficou bem longo, então eu resolvi dar uma resumida no que eu falei. Então, a holding familiar, ela se caracteriza pela facilidade na transmissão do patrimônio da família, do patriarca e da matriarca, para os herdeiros, ou para a pessoa com que elas queiram deixar esse patrimônio. Isso não importa, tá? Então, em regra, é bom que você saiba que uma holding é uma empresa, tá bom? Agora, qual é a vantagem sobre o inventário? Além de ser várias vantagens, a principal dela é uma economia tributária enorme para se criar e transmitir esse patrimônio aos herdeiros. A holding, ela, ela se constitui em uma empresa cofre, onde o seu patrimônio vai ficar inserido aqui dentro, entendeu? Ele fica inserido e protegido com várias cláusulas de proteção, inclusive contra nora, contra genros, tá legal? Que o patrimônio não toca a essas pessoas, tá certo? Então, eu havia falado também no vídeo anterior sobre os bilionários que já conheciam essa estrutura de holding, essa estrutura de empresa, melhor dizendo, e eles sabem muito bem que a forma de se transmitir esse patrimônio é através de uma empresa. Por quê? A pessoa física morre e uma empresa não morre. Uma empresa pode durar 100, 200, 300, 1000 anos. Tem casos de empresas, né, milenar. E essas empresas não morrem. Claro que não foi o fundador de uma empresa que fundou a empresa há 200 anos atrás e não está vivo até hoje. E essa empresa existe hoje. Os casos são inúmeros, tá certo? E uma outra questão que eu falei também, que eu tratei lá, eu disse sobre as questões da vantagem da holding sobre o patrimônio, e aqui eu só vou abrir, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para mostrar de uma forma bem dinâmica, não vou entrar em detalhes sobre como chegou até aquele resultado ali, tá legal? Vai ser bem dinâmica. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Então, peraí, não é essa planilha aqui, vou dar um stop aqui, eu quero compartilhar uma outra planilha mais simples, porque tem várias planilhas que eu criei, ok? E, então, essa aqui é uma planilha que eu criei, que está bem fácil de ver, ok? Mas vou ver se tem até uma outra. Essa aqui. Foi essa aqui que eu havia apresentado e que é muito dinâmica. Olha só, quando você deixa o seu patrimônio ir para o inventário, ele vai pelo valor de mercado. Eu expliquei muito bem isso no vídeo anterior, ok? E aqui não vou entrar em detalhes. E se o seu patrimônio ele consta na declaração de imposto de renda por 300 mil reais, ele, como valor de mercado, pode ser que esteja avaliado hoje por R$ 1 milhão. Bom, eu fiz esse cálculo para poder facilitar. Então, eu coloquei esses valores para facilitar o cálculo. Se o seu patrimônio vale mais ou menos do que isso, basta fazer ali uma conta ali de um pouco a vez, duas vezes mais, três vezes mais, ou duas vezes mais, duas vezes menos. Tá legal? Então, vamos lá. Se o seu patrimônio tem como base de cálculo R$ 1 milhão, no cartório vai ter uma despesa equivalente a 0,5%, que é o que o cartório cobra, ok? Um cartório de notas para você poder escriturar, tá certo? Uma escritura de um imóvel de R$ 1 milhão, ele está custando num cartório aproximadamente cerca de R$ 5 mil. Na junta comercial, você não vai pagar nada, porque é um registro civil, né? Estamos tratando de um direito civil que veio proveniente desse inventário, né? O inventário é o Código Civil que determina ele, mas também o direito empresarial determina a formação de empresa, certo? Mas é um outro ramo dentro do direito, ok? Então, você não tem ITBI porque você não tem compra e venda de patrimônio, okay? de imóvel.
Certidões em geral, valor aproximado também, porque são várias certidões, pode chegar até R$ 2.000. Esses valores que eu coloquei aqui são valores aproximados, pode ser um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Depende de cada lugar, de cada estado, e como esse aqui é um vídeo, eu estou gravando de Minas Gerais, e eu estou fazendo uma média do que acontece aqui, ok? Uma média, não estou dizendo que seja aquilo ali exatamente. Em termos de cartório de registro de imóvel, você escritura e depois você registra, sempre dessa forma, escriturar e registrar. E te digo, quem não registra não é dono, está lá no Código Civil. Vamos lá. O imposto em Minas Gerais, esse imposto sobre transmissão de causa-morte e doação, ele é de 5%. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele varia de 4% até 8% em escalonado, ok? Vai dependendo de cada nível de valor desse patrimônio, ele vai tendo esses valores ajustados, ok? Advogado. Em Minas Gerais, esse valor é de 6%. Então, para não fugir à regra legal, eu coloquei esse valor aqui como regra, ok? Ok? Então, o valor aproximado que eu cheguei foi de R$ 122.000, ok? Vamos lá. Com uma holding familiar comum, porque existe outros tipos de holding, porque é uma empresa e existem variações nisso. Aqui eu estou tratando de uma holding simples, uma holding pura, somente para você guardar esse patrimônio, para depois você poder transmitir para o seu filho quando você não estiver mais aqui, ok? E isso se dá de uma forma muito simples e muito rápido, muito pelo contrário do inventário, que além dele ser muito caro, caríssimo, pode demorar demais. E outra questão, eu fiz esses cálculos aqui, tendo como base uma família que não vai ter conflito, ok? Então, assim, é uma família que não vai ter conflito, vai estar tudo bonitinho ali. Agora, se tiver conflito, esses valores podem mudar e pode mudar muito. Uma outra questão também que eu comentei no primeiro vídeo foi de que, se a família não tiver esse dinheiro em mãos, ou se esse valor for um pouco maior ou um pouco menor, não importa, ela vai ser obrigada, para finalizar esses procedimentos, a vender esse patrimônio. E quando você vende um patrimônio e tem que se desfazer desse patrimônio de forma rápida e dinâmica, necessariamente vai haver um deságio. E esse deságio pode chegar a 20%, 30%. Então, se você levar em consideração que possa existir um deságio, você já está vendo que esse patrimônio já não vale mais esse 1 milhão. Entendeu? Então, esse patrimônio já não está valendo 1 milhão mais. Então, ele está valendo, vamos colocar um deságio de 20%, R$ 800.000. Ok, então, se você tem na sua declaração de imposto de renda como R$ 300.000, claro, você vai fazer o quê? O cálculo. Pelo que você vendeu, R$ 800.000, menos pelo valor que você comprou, que foi R$ 300.000, certo? Então, nós temos um valor aí de R$ 500.000, certo? 800 mil pelo que você vendeu, menos os 300 mil pelo que você comprou. Então, você tem uma diferença aí de R$ 500.000. Claro, se você obteve esse valor, você obteve renda. Então, se você tem renda, você paga imposto sobre a renda, certo? Então, o imposto sobre a renda, nesse caso, são 15% sobre esse valor. Então, é 15% em cima de R$ 500.000, que dá R$ 75.000. Ou seja, você teria aquele valor, os R$ 500.000, né? Você teria os R$ 800.000 que você comprou, menos os R$ 75.000 que você está pagando agora sobre imposto de renda. Tá legal? Para você ter ideia do que você pode perder ou o que o seu filho vai perder se deixar esse procedimento de inventário ir para frente. E logo em seguida, estou falando agora sobre o procedimento de holding, bem dinâmico também. Vamos lá.
com a holding, o seu patrimônio que você pagou R$300 mil, ele vai entrar nessa empresa, vai ser constituída, vai ser integralizada por R$300 mil, certo? Não vai ser valor de mercado, vai ser R$300 mil. E todos o restante dos procedimentos serão sobre R$300 mil. Como você não vai ter uma declaração em cartório, porque, como eu disse, se diz respeito a procedimentos cíveis, você não paga nem para escriturar, mas depois você vai pagar para fazer a parte do registro, que vamos ver aqui na frente. Então, na junta comercial, você vai ter uma despesa aproximadamente de R$1.200. Também não vai ter ITBI, porque não tem vendas. Não vai ter certidões, aquelas necessárias para os procedimentos de inventário, testamento. Cartório de registro de imóvel, sim, você vai ter uma taxa de 0,5% sobre os R$300 mil, não de R$1 milhão. Então, dá R$1.500. E o imposto, sim, você vai pagar o imposto, porque existe uma transmissão ali dentro aos herdeiros, que vai ser sobre os R$300 mil. Então, 5% em cima de R$300 mil, 3 vezes 5, 15 mil. Advogado vai ficar a critério, vai ficar esse valor aqui, é um valor aproximadamente que eu coloquei, que eu cobro aproximadamente, que aqui está baseado em valores de horas, mas também não é fixo, porque vai variar ou em cima do trabalho, se der muito mais trabalho, ou se der menos trabalho, ok? Então, essa questão de advogado, nos dois casos, é variável, ok? Contador, R$1.200, que é um valor que o meu contador cobra, tá? E quem tem contador, quem já possui contador, quem é contador também não precisa pagar uma quantia dessa. E uma outra questão também que você não precisa ir todo mês ali para você fazer declaração ali, mexer nessa empresa. Só no final do ano, de cada ano, que você vai fazer uma declaração simples dentro dessa holding familiar que você acabou de criar, ok? Então, no valor final, nós temos o quê? Que o inventário ele custa R$122 mil aproximadamente, e uma holding ela custaria R$35.700. A diferença financeira fica em R$86.300, com a diferença percentual entre elas, algo em torno de 71%. Como eu disse, vale muito a pena constituir uma holding familiar. Vamos lá, eu quero apresentar agora um outro vídeo, agora quero falar sobre os presidenciáveis. Vou falar de uma forma bem rápida, só dos principais, tá? Que eu falei no outro vídeo, mas não apareceu na tela, não sei por quê. Acessar aqui, compartilhar. Aqui. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Veja o patrimônio que os candidatos a presidente declararam ao TSE em 2018. Vamos lá. Eu vou para os principais aqui, ok? O Ciro Gomes, o irmão dele, que tem um pedido lá do irmão dele para aumentar a alíquota do ITCMD para 16%. É muita coisa. Hoje, a alíquota máxima hoje é 8%, cobrada em alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, tá legal? Alguns estados pobres já estão cobrando esse 8%. Ele quer simplesmente dobrar essa alíquota. E vamos ver, se o Cid Gomes, se o Ciro Gomes, ele tem uma holding, você imagina o irmão dele, que é um senador, não teria? Todos os políticos do país, a grande maioria dos políticos em alta escala, eles têm essa holding patrimonial, sim. Por quê? Porque eles são inteligentes, eles estão próximos aos bilionários ali, eles sabem como funciona esse sistema, e sabe que esse sistema é lícito e que funciona. Vamos lá, o Emael, olha, um bem declarado de R$6 milhões, também constitui participação. O que é uma holding? Participação societária. Então, quando você tem uma holding empresarial, você pode ter
participação societárias em outras empresas. Okay? Mesmo se essa empresa cofre que você está constituindo, se você quiser depois criar uma nova empresa e ter uma participação nessa outra empresa aqui, você pode fazer, sim, senhor. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos lá. Fernanda Haddad também tem. Ó, cotas ou quinhões de capital. Geraldo Alckmin, sem dúvida, tem. Cadê? Aqui, ó, cotas ou quinhões de capital. Guilherme Boulos não apresentou. Henrique Meirelles, ele é dono de banco, com certeza tem. Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, com certeza ele também tem. Cadê? Cotas ou quinhões de capital. Custando somente R$ 249, mas se vocês aprofundarem sobre esse valor, vocês não têm a ideia do poder do que significa um valor desse dentro de uma empresa. Ok? Vamos lá. O João Moedo não precisa tecer comentários. Bom, enfim, era isso que eu queria falar. Não quero delongar esse vídeo, que eu queria fazer um vídeo bem curto. E, como vocês podem perceber, é muita vantagem da holding familiar sobre o inventário. E, novamente, eu repito o que eu falei no vídeo anterior, que se você tem atitude, se você quer que os seus filhos realmente recebam o patrimônio que um dia você está trabalhando muito para fazer essa transmissão, para saber que esse patrimônio vai chegar até ele, o caminho, sem dúvida alguma, é uma holding familiar. Se for deixar para o inventário, o seu filho pode ser que não receba esse patrimônio e pode ser que ele seja obrigado a mudar de casa, ter que vender a casa que vocês construíram, que vocês moram nela durante muitos anos, mudar de casa, mudar de rua e mudar até de bairro, porque ele pode cair de classe social. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão de holding patrimonial, essa questão da holding familiar, ok? Sobre planejamento patrimonial da família. E fique comigo, me acompanhe aqui, toque no botãozinho aqui embaixo, eu acho que tem um botão aqui em algum lugar aqui, eu acho que é aqui embaixo. Toque aqui no botão, me acompanha. Eu estou no Facebook, no Instagram e no YouTube. Em todas essas redes, eu estou falando sobre holding patrimonial. Muito obrigado.